Saudações a todos. Eu vim à resposta do convite do projeto XXMed, que já aproveito a agradecer pelo convite, para então abordar sobre a introdução ao choque circulatório. Eu que vos falo, sou o capelo Antônio Di Caseco Pascoal, estudante de medicina de 6º ano, e nos próximos minutos vamos então abordar conceitos sobre o choque circulatório, com mais enfoque na fisiopatologia e no diagnóstico. Apresento esta imagem lindíssima, que é um hospital de John Hopkins Hospital, é um hospital famoso nos Estados Unidos. Então começamos com um caso clínico, a nossa sessão sobre choque circulatório. JSM, 50 anos, masculino negro, hipertenso e diabético há 6 anos, chega à urgência após colisão com um veículo em alta velocidade em uma árvore, ficou preso num veículo bastante danificado. Ao exame, vigio e confuso, com 13 pontos na escala de coma de Glasgow, a pressão arterial 160 de sistólica e 110 de diastólica, pulso de 120, frequência respiratória de 30 e um tempo de enchimento capilar de 2 segundos sem sangramento visível. A avaliação respiratória, a via aérea estava patente, havia diminuição da expansibilidade pulmonar, os sons respiratórios diminuídos em ambos os campos pulmonares, dor à palpação da parede torácica e enfisema subcutâneo. A avaliação cardiovascular, as bolhas cardíacas hipofonéticas, sem distensão jugular, com pulso filiforme. A avaliação, o abdômen era plano, apresentava equimose no flanco esquerdo, dor à palpação superficial com resposta de defesa e a pelve era estável. A reavaliação do paciente, após alguns minutos, apresentava sonolência. O paciente estava sonolento, com 9 pontos na escala de coma de Glasgow, com uma pressão arterial de 110 de sistólica e 80 de diastólica, pulso de 130 e frequência respiratória de 40 incursões por minuto. A pele fria, pegajosa, mosqueada e tempo de enchimento capilar de 4 segundos. A avaliação respiratória, murmúrio vesicular ausente à direita e aumento da extensão do enfisema. Resultados laboratoriais, temos o hemograma e a gasometria, fazendo referência o paciente apresentava hemoglobina de 7 gramas por decilitro, leucócitos de 13, plaquetas de 80, e na gasometria, fazendo referência ao pH de 7,24, a pressão parcial de dióxido de carbono de 55, a pressão parcial de oxigênio de 50, lactato de 4 e uma saturação de 80%. Este é o exame radiográfico do paciente. Apresentamos uma radiografia do tórax e um eletrocardiograma de 12 derivações feito no leito do paciente. Então, dizer que o choque circulatório ainda é um dos quadros clínicos mais complexos em emergências médicas e medicina intensiva, resultantes em altos índices de letalidade devido à combinação entre o diagnóstico tardio, a terapêutica inadequada e o conhecimento insuficiente. E com esta nossa sessão, vamos combater alguns destes pontos, porque vamos abordar principalmente sobre a fisiopatologia do choque circulatório e o diagnóstico. O que vem então a ser o choque circulatório? Como é definido o choque circulatório? Tem sido motivo de confusão de muitos a definição de choque circulatório, mas eu apresento aqui uma questão pertinente e provocadora. Choque circulatório é igual a hipotensão? Rapidamente respondendo, dizer que o choque circulatório é diferente da hipotensão.
tanto o choque quanto a hipotensão são condições singulares, apesar de poderem estar associadas em algumas condições. O choque é singular à hipotensão, tanto que um paciente pode estar num estado de choque sem ter hipotensão, e um paciente pode estar hipotenso sem estar num estado de choque. Então, apesar de algumas circunstâncias estarem associadas, é importante dizer que o choque não é igual à hipotensão. Então, o que vem a ser o choque? Trago aqui uma definição que eu achei a mais completa, que é do Manual de Medicina de Emergências da USP de 2022, que então define o choque como uma expressão clínica de hipóxia celular, tecidual e orgânica, causada pela incapacidade do sistema circulatório de suprir as demandas celulares de oxigênio, por oferta inadequada de oxigênio e ou por demanda tecidual aumentada de oxigênio. Dizer que falta um termo muito importante aqui, que é importante realçar, que esse estado de hipóxia celular necessariamente deve ser sistêmica para configurar um quadro de choque. Então, condição clínica de hipóxia celular sistêmica decorrente do desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio. Então, se tivéssemos que memorizar o conceito, o que deve ficar do conceito é que choque circulatório é uma condição clínica da hipóxia celular sistêmica decorrente do desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio. Trago aqui este comentário que, independentemente da causa inicial, o próprio choque produz mais choque. Então, a abordagem do paciente com choque é uma abordagem ativa, de modo a evitar a progressão do estado de choque e reverter o mesmo quadro. Quanto à fisiopatologia, trago aqui para vocês de uma forma muito simples para entendermos então a fisiopatologia do choque circulatório. Dizer que o DO2 aqui representa a oferta de oxigênio. E nós vemos que o estado de choque é o desequilíbrio entre a oferta e a demanda. E aqui nós vamos falar da oferta, que é representada por DO2. E os processos patológicos que afetam qualquer um dos componentes da oferta de oxigênio têm potencial de causar choque. Então, de que depende o DO2? Do que depende a oferta de oxigênio aos tecidos? O DO2 vai depender do débito cardíaco e da capacidade arterial de oxigênio. E temos aqui numa fórmula matemática simples, em que débito cardíaco vai depender da frequência cardíaca vezes o volume sistólico, onde o volume sistólico depende da pré-carga, da contractilidade e da resistência vascular periférica. E a capacidade arterial de oxigênio vai depender principalmente da concentração de hemoglobina. Então, qualquer alteração em qualquer um dos determinantes da oferta de oxigênio vai configurar um quadro de choque. A alteração na resistência vascular periférica, na contractilidade e na pré-carga vão influenciar diretamente o volume sistólico e, consequentemente, o débito cardíaco. E o débito cardíaco vai influenciar a oferta de oxigênio aos tecidos. Então, é importante percebermos os determinantes da oferta de oxigênio e assim saberemos quais condições ou quais alterações podem configurar um quadro de choque. Ainda sobre a fisiopatologia, dizer que independentemente do tipo de choque, o choque vai levar a uma condição de hipóxia celular sistêmica, como já vimos no conceito. Então, quais serão as consequências desta hipóxia tecidual? Então, começando pelo consumo de oxigênio, dizendo que nós temos aqui uma célula para representar as alterações que ocorrem em diferentes órgãos e sistemas, como a hipoperfusão
é sistêmica, trouxemos uma célula como modelo para explicar o que acontece em todas as outras células do organismo. Começando sobre o consumo de oxigênio. A hipoperfusão tecidual vai levar então à redução da oferta de oxigênio aos tecidos. E sabemos que o oxigênio é um substrato determinante para a respiração aeróbica. E na ausência de oxigênio, as células vão produzir energia através do metabolismo anaeróbico. E qual é o problema? O problema é que, em condições anaeróbicas, a célula produz aproximadamente 34 ATPs. Mas, em condições anaeróbicas, o saldo de ATP positivo cai drasticamente para 2 ATP apenas, naquele processo de glicólise, que depois o substrato não vai para o ciclo de Krebs nem para a cadeia transportadora de eletrões. Então, pela glicólise, que acontece na ausência de oxigênio, nós temos a produção de apenas 2 ATPs. Quais consequências isso pode trazer para a célula? Dizer que 70 a 80% de todo o ATP produzido pela célula é utilizado pelas bombas de sódio e potássio ATPase. E o que é que vão fazer estas bombas? Estas bombas vão determinar ou vão regular o equilíbrio ácido-base e hidroeletrolítico no interior e no exterior da célula. Então, com a queda da produção de ATP, isso levará à queda do funcionamento das bombas de sódio e potássio ATPase, levando então a um desequilíbrio ácido-base e hidroeletrolítico no interior da célula, levando então à morte celular. E ainda temos alterações metabólicas e hormonais. Dizer que na primeira fase do choque nós vamos ter hiperglicemia, e esta hiperglicemia vai ser determinada principalmente pelo aumento da produção de glucagon e das catecolaminas. Vamos ter ainda o aumento da produção de angiotensinogênio pelo fígado e vamos ter a libertação de hormônio antidiurético pela hipófise. Quanto aos mecanismos imunológicos, nós vamos ter, pela hipoperfusão tecidual, nós vamos ter ativação da resposta inflamatória e do sistema de coagulação e das vias de coagulação. Nas áreas de hipoperfusão tecidual, a nível endotelial, a ativação dos leucócitos, que assim vão aderir à parede endotelial, e esses leucócitos então vão produzir mediadores inflamatórios. Nesse caso, vão produzir espécies de oxigênio reativa e enzimas proteolíticas. E ainda vão produzir mediadores como citocinas, leucotrienos e fator de necrose tumoral. E associada a isto, a ativação a ativação dos leucócitos que assim vão aderir à parede endotelial, isso levará a uma lesão endotelial e a nível sistêmico e a nível orgânico e sistêmico, a lesão endotelial associada à estase venosa e a um estado de hipercoagulabilidade, isto então configurará a tríade de Virchow, levando então à ativação das vias de coagulação, tanto intrínseca como extrínseca, configurando então um estado de coagulação intravascular disseminada. A nível orgânico, ainda no coração, a hipoperfusão tecidual leva então à libertação de mediadores inflamatórios ainda a nível do coração, como é o caso do fator de necrose tumoral e a interleucina 1. Estes mediadores associados ao edema miocárdico vão então deprimir o funcionamento miocárdico. Neste caso, vão afetar negativamente o desempenho miocárdico e também afetarão negativamente os receptores beta-adrenérgicos. E todas essas condições levarão à desestruturação da conformação
dos miócitos, levando então à queda do débito cardíaco. E haverá um feedback positivo entre a inflamação das células cardíacas e o baixo débito cardíaco. A nível renal, há uma baixa perfusão renal considerável, isso pela ativação do sistema simpático, em que há vasoconstrição das arteríolas aferentes e as regiões do rim que são hipersensíveis a estados de hipoperfusão tecidual, como é o caso das papilas renais, entrarão então em um estado de necrose tubular aguda, evoluindo para insuficiência renal. A nível do pulmão, terá uma síndrome de distresse respiratório agudo, e a nível hepático, por hipoperfusão e micronecroses a nível do fígado, teremos então a elevação dos marcadores de lise hepática. Ainda quanto à fisiopatologia, instalado o quadro de choque, o organismo vai então recorrer aos mecanismos compensatórios. Começando pelo aumento da reabsorção de água e sais minerais. Isso acontece pela ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vimos que, independentemente do estado de choque, isso levará a uma redução de débito cardíaco. E essa redução de débito cardíaco vai ser percebido pelos receptores. Então, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, de modo a fazer a reabsorção de água e sais minerais, de modo a aumentar ou a manter o volume intravascular. E também, a nível da hipófise, a libertação do hormônio antidiurético, que vai então fazer a reabsorção de água. Também vamos ter um aumento do inotropismo e da frequência cardíaca, que vão ser determinados principalmente pela ativação do sistema simpático e libertação das catecolaminas, que terão então ação a nível dos receptores beta do coração. Há uma elevação da extração tecidual de oxigênio, há uma vasoconstrição sistêmica e há uma redistribuição da volemia. Mantendo assim ou preservando a perfusão dos órgãos nobres, nomeadamente o sistema nervoso central e o coração. Isto acontece porque, a nível da artéria carótida e das artérias coronárias, há uma escassez de receptores adrenérgicos. Então, o que leva a uma atuação deficiente, o que leva então a uma ação deficiente das catecolaminas a nível da artéria carótida e da artéria coronária. Nesse caso, preservando assim a perfusão nestes órgãos. Não resolvido, o quadro de choque nesta fase evoluirá então para a inflamação, lesão celular e microvascular, em que passa da fase compensada para a fase descompensada, em que vamos ter um quadro de hipoperfusão, em que o caso de hipoperfusão tecidual vai levar a uma resposta inflamatória. Então, haverá um feedback positivo entre a hipoperfusão tecidual e a resposta inflamatória, e evoluindo então para a disfunção orgânica. Não resolvido o estado de choque nesta fase, evoluirá então para a lesão celular irreversível, configurando assim um estado de síndrome de disfunção multiorgânica, em que nesta fase a mortalidade é alta.